Estamos começando mais um Nosso Viva Bem. E estamos aqui para tratar de um assunto de vital importância para todos nós. Os cuidados com a visão é o nosso tema de hoje. Vocês estão me vendo bem? Pois é, o cuidado com a visão. Como tratar a catarata, a principal causa da cegueira, os problemas relacionados com a nossa retina após os 60 anos. É muito bom ficar velho, mas a gente tem que se cuidar também e saber o que a gente pode melhorar. A diabetes e o seu efeito na visão. Esses e outros questionamentos a gente vai tratar aqui no programa a partir de agora. Eu falo com a médica doutora Simone Stumpf, oftalmologista do Hospital São Lucas da PUC. E vamos falar da visão, um dos 5 sentidos da gente, e posso dizer um dos principais, se não o principal, não sei bem qual é o principal, mas não nos interessa, a visão é fundamental, né, doutora? Com certeza, né? A maior parte das informações que a gente recebe do mundo é através da visão. E como é que a gente previne problemas com a visão? Vamos começar por aí? Começa desde o nascimento, né? Graças a Deus, hoje já tem o teste do olhinho, que é instituído para todas as crianças que nascem. Então, toda criança que sai da maternidade já faz o teste do olhinho. E hoje já é rotina os pediatras solicitarem a avaliação oftalmológica. A gente sabe que 80% da visão se desenvolve nos primeiros 2 anos de vida. E a visão se desenvolve em torno, mais ou menos, até os 7, 8 anos de vida, onde a gente vai ter a visão que a gente vai seguir pela vida. Então, desde a infância começa a prevenção e começa o tratamento. Então, já caiu por água abaixo aquela história a partir da idade escolar, 7 anos de vida. Não, hoje é desde o bebê que a gente começa com a prevenção. Ah, perfeito. E a gente vê exatamente crianças com 4 anos tendo que usar óculos naquele momento. Até mais precocemente, pacientes com hipermetropia elevada, pacientes com estrabismo, necessitando correção óptica e às vezes fazendo também tratamentos oclusivos para permitir a adequada desenvolvimento visual. Também pacientes que têm, que nem pitose palpebral, oclusão de eixo de visão, tratamento precoce para poder estimular essa visão. Mas, graças a Deus, as pesquisas avançam significativamente. Cada 6 meses, posso dizer, já é um tempo longo, às vezes, para pesquisa, para medicação e também para aparelhos mais precisos no exame, né, doutora? Com certeza. E até o tratamento. Hoje em dia, existe subespecialidades dentro da oftalmologia que permite isso, né? Que nem o oftalmopediatra, que nem o retinólogo, o glaucomatólogo, que permite tratar especificamente doenças da oftalmologia. Bom, já ficou claro para nós que desde o nascimento tem que se ver, então alguns problemas podem ocorrer aí, ou já nasce-se com os problemas, mas vamos chegar lá na nossa fase de 50, 60, que aí começam assim, diz que conforme a gente vai ficando mais velho, o texto vai ficando mais longe. Por que isso, doutora? O que acontece? A gente começa a perder o nosso poder de acomodação, né? Então, a gente, enquanto lá, em torno de 4 anos, a gente acomoda 5 dioptrias, em torno de 15 anos, a gente já passa para 4 dioptrias de acomodação, e isso é progressivo. Então, o nosso olho ele vai perdendo gradativamente as funções e em torno de 40 anos, a gente tem dentro do olho uma lente, que é o cristalino, que ele tem um poder acomodativo muito grande. Essa lente ela vai enrijecendo, perdendo suas funções, e aí começa a chamada presbiopia, ou vista cansada, que é a dificuldade do foco. Que é quando estica o braço. Isso varia um pouco a faixa etária e também de outros problemas associados. Pessoas que têm hipermetropia prévia, pessoas que já usavam o grau anterior na juventude, também interferem nesse grau da presbiopia. Mas alguém que nunca usou óculos, lá em torno dos 40, 45, 50 anos, vai necessitar desse auxílio óptico, pelo menos para visão de perto, para a leitura. Sim, isso a maioria da população. Sim, isso vai chegar a praticamente 100% da população. Que seria das óticas, se a gente não chegasse a essa idade, né? Isso aí. Bom, mas o que já deixa claro, e a doutora falou alguns termos técnicos aí, né? Que é essa acomodação, ficou claro que alguma coisa acontece, né? É na retina que acontece? Não. A acomodação acontece lá no cristalino, que é uma lentezinha que tem logo depois da pupila, que é o pretinho do olho, a parte colorida do olho, tem uma lente, que essa lente ela é biconvexa, e ela muda a curvatura para fazer o foco de uma coisa longe e algo perto. Isso na nossa infância, juventude, isso é uma coisa automática. A gente não percebe essa automação. A gente olha para longe e para perto, maravilhoso, faz o foco.
A partir de um certo momento, vai perdendo gradativamente essas funções, através de uma alteração do músculo ciliar e do cristalino, e a gente vai tendo a noção que as coisas não são tão automáticas assim. Eu estou focando para longe, para mim focar para perto leva um tempinho, até o momento que você começa a esticar o braço, já não consegue mais fazer o foco e necessita assim, de um auxílio óptico. E a questão da pálpebra, que a gente falava antes de entrar no ar, a questão da pálpebra é do envelhecimento, ela cai, ela prejudica? Então, isso também são alterações gradativas. Área, né? E sim, eu sou com a minha formação e especialização em plástico ocular, né? Então, assim, várias alterações acontecem na face e nos olhos com o passar dos anos, né? Então, a gente vai tendo alterações da musculatura periocular, dos tendões perioculares, e vão tendo afrouxamento desses tendões, e isso vai causando alterações. Bom, uma das principais queixas, teve um trabalho muito interessante de tese, de doutorado, do Dr. Flávio Romani, que é o nosso preceptor lá da PUC, e ele estudou em Veranópolis, que é a cidade com maior longevidade, né, do país, uma população de 200 idosos em torno de 80 anos. Né? Então, e mostrou para ver qual é as principais queixas visuais e patologias que eles apresentavam. Então, ele percebeu o que mais frequente é a catarata, que baixa a visão, isso atinge, nessa faixa etária de 80 anos, vai atingir em torno de 68%, 70% da população, né? E também as alterações palpebrais. E dentre essas alterações palpebrais, o equitrópio, que é a inversão da margem palpebral, era a principal queixa dos pacientes idosos lá, né? Então, com a inversão da pálpebra palpebral, o paciente vai ter um afastamento da pálpebra do globo ocular e, com isso, uma dificuldade da drenagem da lágrima que se dá no cantinho do olho. Então, o paciente começa a queixar de lacrimejamento, irritação ocular e também, às vezes, dificuldade até de uma leitura, porque se forma um menisco lacrimal maior e dificulta a visão para perto também. Começam pelas queixas. Sim, sim. Então, o paciente começa com essa queixa de lacrimejamento, desconforto ocular, e depois, assim, fica aquela coisa de constantemente chorando, né? E essa cirurgia é simples? A correção palpebral, ela é eu digo assim, um jogo de quebra-cabeça. Você tem que juntar vetores. Você tem que pensar sempre... É uma cirurgia simples, ambulatorial, anestesia local. Você tem que pensar quais são os fatores que estão causando aquela alteração da pálpebra. Seja as tensões verticais e horizontais, reharmonizar a pálpebra para corrigir efetivamente o problema que está causando. Então, entender todo o mecanismo fisiopatológico e fazer a correção disso aí. Então, não é só a questão estética da correção de dermatocálase. Isso é importante a gente pontuar. Né? É importante excesso de pele, claro. Mas também essa parte de reconstituir a anatomia, a fisiologia do olho. Certo. Bom, vamos falar das patologias que causam problemas de visão? Certo. Então, assim, a principal causa de cegueira evitável no mundo é a catarata. E a catarata ela vai aumentando conforme aumenta a faixa etária, né? Então, assim, população acima dos 60 anos vai ter alguma opacidade. O que é a catarata? A catarata é a opacificação do cristalino, que é uma lente natural do olho. Essa lente, ela tem uma transparência aos 20 anos de idade, outra aos 30, outra aos 40. Então, é uma coisa progressiva. Todo mundo, depois dos 60, 70 anos, vai ter algum grau de catarata. Não quer dizer que isso vai ser uma indicação da cirurgia de catarata. A gente só vai indicar a cirurgia de catarata quando essa opacificação for uma opacificação que dificulte as atividades da pessoa. Uma baixa visual que já esteja atrapalhando a sua vida. Porque opacidade do cristalino, todo mundo vai ter com o passar dos anos. O que vai fazer a diferença são os níveis. E isso, quanto mais opaco, mais intenso. Daí se fala o amadurecer, a catarata está madura ou não está madura, né? Popularmente se menciona isso. Eu já vi né? falar em pré-catarata, existe isso? Talvez seria uma catarata bem inicial, bem incipiente, ou que nem antigamente né? diziam ameaço de apendicite, então não então, ou era ou não era, né? Existe a opacificação gradativa que dessa é um nível, lente, que é o nível, que é uma lente natural, e no momento que essa opacificação vai se exacerbando, a visão tende a diminuir até chegar a um ponto que dificulta as atividades da pessoa e é indicada, então, a cirurgia de catarata. Claro. Que hoje em dia a cirurgia de catarata é bem diferente de quando eu entrei na residência. Sim. Quando eu entrei na residência médica, se fazia cirurgia, eu fiz na Santa Casa, se fazia cirurgia com anestesia geral, o paciente ficava internado. Hoje a cirurgia se faz com anestesia local, muitas vezes se faz com anestesia tópica, se fazem incisões pequenas, em torno de 2,7, 2 milímetros. Tem a possibilidade de colocar lentes dobráveis, que permite uma boa visão. Hoje já também tem disponível lentes para correção, não só de miopia, hipermetropia, mas também lentes que corrigem astigmatismo, as lentes tóricas intraoculares, também lentes multifocais,
focais. Então, tem uma gama de opções que a gente tem disponível hoje em dia que não havia um tempo atrás. Está muito mais fácil ficar velho, estão vendo, né? Muito mais fácil ficar velho e com saúde. Isso, o importante é isso, as pessoas não se acomodarem. Quer dizer, ficou com dificuldade de visão, se acomoda e diz, mas eu tenho esse meu problema, que às vezes os idosos gostam muito de falar assim, né? Eu tenho esse meu problema, e pode ser resolvido. Com certeza. É só buscar um especialista que pode ser resolvido. O tratamento é viável. Tá. Nós estamos quase na hora do intervalo, mas eu ainda queria lhe perguntar o seguinte, essa opacidade, ela tende a dar mais ou menos igual nos dois olhos ou pode ser mais de um ou mais no outro? Geralmente a catarata comete dos dois olhos, mas muitas vezes é assimétrica, comete um olho maior que o outro. E quando chega a hora de operar, sempre a gente vai dar prioridade de operar o olho de pior visão e depois o de melhor visão. E não operar no mesmo tempo, não se indica a cirurgia no mesmo tempo. Não, né? Porque existe riscos, como qualquer cirurgia, são baixos, mas existe risco de infecção ocular, tipo 1 a 2 casos a cada 1.000 pacientes operados, onde vai ter risco até de comprometimento de visão e perda visual em casos de infecções importantes do olho. Claro. Então, e o tempo de espaçamento entre um e outro? Isso varia um pouquinho de escola para escola, em torno de 15 dias, uma semana, 15 dias pelo menos. O paciente já está bom. Isso. Né? E fazendo aqueles cuidados que o médico disser, façam. Sempre chama a atenção deles, né? Porque assim, não estou sentindo nada, não estou sentindo dor, não estou enxergando bem. E às vezes um movimento brusco, uma queda inesperada, põe abaixo a cirurgia, né, doutora? Com certeza exige cuidados. Tem que ter, né? Nós vamos um pequeno intervalo e nós já voltamos para continuar falando sobre a questão do problema de visão com a doutora, com a médica Simone Stumpf, lá da oftalmologia do Hospital da PUC do Rio Grande do Sul. Já voltamos. Estamos voltando com o nosso Viva Bem de hoje. A gente está falando sobre a questão da visão. Mas vocês sabem que vocês têm uma conexão direta com a gente através do telefone, através do nosso e-mail. Agora nós estamos no Facebook também. Vocês podem ver esse programa no Facebook, né? O programa que eu estou fazendo com a doutora Simone Stumpf. E as críticas, as sugestões e os elogios também são bem-vindos. Assim que a gente está construindo há tantos anos este programa que está no ar e que a gente recebe de vocês esse feedback de que realmente está atendendo aos anseios de vocês de conhecimento para decodificar e para aplicar. Bom, o vivabem@tve.com.br, o nosso e-mail à disposição, o nosso telefone 3230 15 32 e o facebook.com/programa Viva Bem, tudo junto. Bom, continuando com a nossa conversa aqui, então, com a doutora Simone, nós falamos sobre a questão da pálpebra, a questão também dessa opacidade, né, na vista, com aonde realmente isto é prejudicado. E vamos falar do diabetes, porque vocês perguntam muito sobre a questão do diabetes na terceira idade, né? Uma pessoa que já é diabética, uma pessoa que ficou diabética depois de adulta, o diabetes sempre prejudica a visão, doutora? Existem algumas estatísticas que nos mostram isso, né? Então, pensando na diabetes tipo 2, que é o mais frequente na população, né? Ela acomete, assim, paciente que quando chega o diagnóstico de diabetes, 10% já tem uma alteração no fundo de olho. Então, a pessoa tendo o diagnóstico de diabetes, ela vai ter que ser acompanhada por oftalmologista, pelo menos anualmente, fazer o exame de fundo de olho. Na verdade, se faz o exame de mapeamento de retina, e popularmente chamado de fundo de olho, né? Que seria um acompanhamento do processo. Isso, porque as alterações da diabetes, principais alterações da diabetes no olho, se dá na retina, na parte vascular da retina. Então, é necessário ter um oftalmologista acompanhando o paciente diabético para acompanhar a evolução dessa patologia. Né? Em torno de 25% dos pacientes diabéticos vão ter alterações já com 10 anos da diabetes. E em torno de 60% após 15 anos da diabetes. Então, ela depende do tempo. As pessoas vivendo mais vão ter mais tempo das patologias. Claro. E tem necessidade desse acompanhamento a longo prazo, que existem várias opções de tratamento, né? Então, é importante ter sempre contato com o seu oftalmologista e seguir as orientações, além do controle muito rigoroso da diabetes, porque isso também influencia na evolução da patologia no olho.
Naturalmente, uma pessoa de mais de 60 anos tem que ter o acompanhamento do oftalmo, né? Na verdade, é desde o nascimento. É desde o nascimento, olha aqui. Eu já estou jogando por 60 anos. Não, em todas as faixas etárias, com certeza. Sim, aumenta a prevalência, incidência de várias patologias, né? Não só as alterações da diabetes, mas as pessoas que não têm diabetes também pode ter outras alterações, que nem o glaucoma também, ele aumenta a incidência após os 40 anos de vida, né? Que é uma alteração do nervo óptico com limitações visuais, aonde o diagnóstico precoce permite geralmente um tratamento eficaz usando colírio e a prevenção para que a patologia não evolua e não haja uma restrição da visão da pessoa. Normalmente, com o acompanhamento e fazendo os procedimentos, seja medicamentoso, seja de intervenção, pode se recuperar ou o que lesou não se recupera? A maior parte das patologias, elas são tratáveis e pode-se amenizar, né? Existem patologias que vão ter cursos não tão bons, né? Mas que podem, mesmo assim, buscar um tratamento médico e buscar a amenização. E mesmo nos casos, vamos pensar assim, a doença macular relacionada à idade, né? Que é uma doença de incidência alta também, né? Vai atingir a população acima de 80 anos, em torno de 11% da população. É alto? Que é alto, né? Alto. E pode ser uma patologia limitante. Existem vários tratamentos, existem formas diversas de doença macular relacionada à idade, e hoje em dia, com as drogas antiangiogênicas, o tratamento já melhorou, mesmo para os casos mais difíceis, e também existe para os casos que ficaram realmente com a visão baixa, a opção do tratamento com visão subnormal. Tem especialistas em visão subnormal que, através de lupas, telelupas, vão permitir algum meio de visão para esse paciente. Claro, mesmo com todas as dificuldades. Então, o que fica claro é que se a pessoa busca ajuda especializada, se a pessoa se interessa pela qualidade de vida dela, né? E ela que tem que decidir isso, eu quero estar enxergando melhor, eu não me acostumei com esta opacidade aqui, que eu vejo tudo nebuloso, eu não quero, eu quero ver o mundo normal. Também depende muito do idoso, né, doutora? O idoso e a pessoa em geral. A gente, no consultório oftalmológico, a gente vê pessoas que não querem usar óculos ou algum meio óptico porque acham inestético. Então, assim, eu trabalho em alguns centros, trabalho no hospital público também, paciente jovem com retinopatia diabética tipo 1, né? E não quer usar a correção que permitiria uma visão adequada, porque não quer usar o meio óptico. Então, assim, você tem recurso, busca os seus recursos. Se tem que usar um óculos, vamos usar um óculos para ter uma qualidade boa, ter uma visão boa, não ver o mundo embaçado, né? Claro, claro. E os idosos que estão perdendo a visão? Porque aí a gente toca na questão também psíquica, né? Que abala o psíquico, quer dizer... Com certeza. Então, isso é tratado também e é indicado para esse atendimento multidisciplinar? Com certeza. Não, isso já tem trabalhos que mostram, né, que o paciente que tem uma visão baixa, que tem catarata, outras coisas, quando trata, melhora também a parte psíquica e melhora a motivação da vida, né? Então, ver melhor deixa a pessoa mais feliz, né? Claro, claro. Então, nós podemos considerar que o mais comum, mesmo no Rio Grande do Sul, que nós temos o índice, o percentual de pessoas de idade, é um dos mais altos do Brasil, estava em segundo lugar até a última pesquisa, né? Com pouquinha diferença. A senhora citou a cidade, né, de Veranópolis, que é o centro, muitas vezes, de estudo, principalmente da PUC, né? Quando eu fazia gerontologia lá também, a gente foi até Veranópolis. Então, a questão do idoso de Veranópolis, por que isso, né? O que tem de abençoada aquela terra, que tem tanta gente velha, né? E vivendo bem, né? E ter saúde, ter acesso aos tratamentos quando indicados, né? Claro. O acompanhamento, né? Muitas coisas que às vezes são tidas assim, sem tratamento, existem opções, existem meio ópticos para melhorar. Então, acho que buscar as alternativas. Claro. E também o seguinte, o que mudou foi assim, mas eu já tenho 70 anos, fazer qualquer procedimento cirúrgico, não. Isso já caiu por terra há muitos anos, né? Com certeza. Não tem idade, 90 pode fazer. Com certeza. Essa semana mesmo eu operei paciente de 95 anos. Então, não, 95? 95 anos. Já tive paciente de 99 anos, né? Então, assim, tem que buscar a qualidade de vida. Principalmente eu que faço a parte palpebral, assim, a gente vê alterações que são importantes. Paciente que tem, por exemplo, a pálpebra virada para dentro, que é o entrópio. As incidências dessas alterações aumentam com a faixa etária mais elevada, porque é uma alteração das forças musculares, força dos tendões, e a pálpebra muitas vezes pode virar para dentro.
conviver com o cílio tocando o olho é algo muito complicado. Deve ser muito então, desconfortável. existem cirurgias que são simples para isso e que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida da pessoa. E não é a idade o limitante. E qual é a causa disso, por exemplo? Uma pálpebra invertida? Então, a causa é porque é genético? É da pessoa? Não, a causa mais comum nessa idade justamente são pelas alterações, né? Existe forças musculares, a gente tem um músculo orbicular, às vezes o músculo orbicular, ele faz uma força onde inverte a margem palpebral. Isso muda de pessoa para pessoa? Sim, sim. Assim como a flacidez dos tendões e também, com o passar do tempo, a gente vai diminuindo o volume dentro da órbita e esse que a gente chama de enoftalmo também é um fator que ajuda nessa inversão da pálpebra. Ah, ok. Então, não é um fator só, são vários fatores. É um conjunto de fatores. É um somatório. Isso. A gente tem enfraquecimento dos retratores, da pálpebra, então são vários fatores que influenciam nisso aí, mas existem técnicas relativamente simples que a gente pode fazer até no leito do paciente, que são pontos de suturas, que a gente consegue reposicionar essa pálpebra e melhorar muito as queixas do paciente. Claro, e o que a gente vê, assim, por exemplo, a PUC, falando, né, a senhora é da PUC também, a PUC está sempre atualizada com as pesquisas também, então com certeza. Trabalha junto, né? O núcleo de pesquisa lá é muito forte, né? Em vários segmentos. Eu faço parte, junto com o pessoal da oncologia, de um grupo de pesquisa também, que é bem interessante. E a gente procura sempre trazer aqui no programa o que está acontecendo, né? Porque as pessoas ficam bastante atualizadas. Com certeza. Até agora, a nossa jornada gaúcha de oftalmologia... Eu vou falar disso. Então. Vai ser agora, dia 14 e 15 de junho, agora. E vai ser... Ou seja... A outra semana, acho que é isso, né? Sim. Isso. E vai ser lá no Hotel Continental em Gramado, e o tema vai ser justamente a visão para meios ópticos para facilitar o caso da presbiopia. Esse é um dos temas principais que vai ser da jornada. Sim, os encontros acontecem sistematicamente, sim, aqui e fora sim, daqui. Sim, agora vamos falar no Polo Rio Grande do Sul. O Polo Rio Grande do Sul é muito avançado, né? Melhorou muito, tem várias pessoas procurando formação fora, as formações aqui estão bem melhores, aumento dos grupos que estão desenvolvendo a parte de residência médica em oftalmologia. Eu faço parte do grupo Conceição, nós também estamos com residência médica, e tem vários grupos bem interessantes que estão avançando cada vez mais isso, e as pessoas procurando mais formação, porque hoje em dia você faz a medicina, faz a oftalmologia e você faz a subespecialidade dentro da Não dá para parar nunca. Não para. Quer dizer, nenhuma área, mas a área médica eu acho que mais ainda, né? Com certeza, né? A evolução é muito grande. E o que a gente nota aqui quando a gente entrevista os profissionais é que os nossos profissionais aqui, quando vão em encontros fora do país, né, pelo mundo inteiro, posso dizer, não tem mais aquela questão antiga de que nós estávamos um pouco aquém do que estava sendo descoberto lá fora. Com certeza não. Não estamos, né? Não, com certeza não. Eu participei da última Academia Americana de Oftalmologia o ano passado e o que eu busquei não só na minha área, mas em oftalmologia geral, certo. A gente está desenvolvendo aqui dentro do país. A gente está um conceito muito bom. Que coisa boa. Ou seja, a gente pode envelhecer com mais saúde, com mais qualidade. Mas quem é a primeira pessoa que tem que tomar uma atitude? A gente mesmo. Não é, doutora? Com certeza. A gente é que tem que buscar, né? Claro que filho também interfere, netos, bisnetos, seja lá quem for, né? Os amigos, mas a pessoa tem que tomar a decisão. A autonomia é fundamental, né? Doutora, nós estamos no final do programa. Eu queria que a senhora desse o último recadinho para a gente cuidar dos olhos da gente. Pode dar ali para a câmera. Muito importante prevenir desde a infância, né, o paciente idoso. Procure sempre ser oftalmologista anualmente para fazer o controle. Maravilha. Obrigada. Então a gente vai terminar o programa de mãos dadas. Eu vou querer que a senhora me dê a mão aqui, ó. Porque assim a gente resolve os conflitos muito mais facilmente. E foi assim que a gente fez esse programa, de mãos dadas, para trazer muitas informações para vocês. E viva bem, porque a gente merece, né? Muito obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, Isabel.